Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouco mais. Agradecer esse coral maravilhoso, que harmoniza o ambiente. E a gente já começa a se sentir bem a partir das músicas. A nossa irmã pela prece. E o tema que nos coube hoje, pela escala, é o capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu acho interessante porque hoje nós sabemos que não existem mais coincidências. E desde que eu adentrei a doutrina, que eu sempre que começava a fazer o Evangelho em casa, caía esse capítulo. E a nossa tendência é sempre olhar para o lado de fora. Quem que eu vou encontrar de falso Cristo? Quem que eu vou encontrar de falso profeta? E esse capítulo sempre vem acompanhando. E aí chegou a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre ele. Aí que a gente pode conferir o quanto nós ainda nos equivocamos. Porque nós ainda olhamos muito para o lado de fora. Nós ainda buscamos muito no entorno, principalmente atitudes menos felizes, atitudes equivocadas. Nós não buscamos no nosso íntimo. O que é que o Evangelho quer falar com cada um de nós? E é esse o objetivo maior do Evangelho. Nós temos um estudo na quarta-feira, que é unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Cide Fo. Então a gente percebe que o Evangelho é um livro de reforma íntima. E é a partir daí que nós temos que estudar. É a partir daí, o Evangelho não é para ser lido. O Evangelho é para ser estudado e praticado. E nós, que às vezes temos a oportunidade de falar sobre esse Evangelho maravilhoso, não quer dizer que nós praticamos. Nós somos mais necessitados, nós precisamos estudar mais a fundo. Nós precisamos conhecer mais a fundo para tentar colocar em prática. Esse é o dever de todos nós. Então vamos ver um pouquinho sobre a missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então nós sempre entendemos, como profetas, aquelas pessoas que adivinhavam o futuro. E foi sempre assim que nós os buscamos, desde os tempos idos e, por que não, até a atualidade. Quantos de nós, e eu me encaixo no nós, já buscamos aqueles famosos videntes, cartomantes, jogadores de búzios, para saber o nosso futuro. Pensando que eles poderiam fazer profecias, que eles poderiam adivinhar o futuro. E sempre assim que nós encaramos a definição de profetas, como aquele ser que poderia nos trazer uma informação futura. Geralmente, na esperança que eles resolvessem os nossos conflitos, que eles resolvessem os nossos problemas, que eles indicassem o caminho que cabe somente a nós descobrir. Então nós sempre vivemos escorados nesse tipo de atitude, nesse tipo de desejo. E nós vemos que o termo evangélico, ele disse de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
coisas ocultas não quer dizer o futuro. O que está oculto ainda, o que está velado aos nossos olhos. Então seria desvelar, ler o livro oculto, ler o livro por trás do livro, ler as entrelinhas do Evangelho, nos passar os seus estudos, as suas experiências, porque nós não podemos deter nada só para nós. Tudo que nós detemos de conhecimento, nós temos que compartilhar, nós temos que exercitar. E é essa a missão evangélica dos ditos profetas. Compartilhar os conhecimentos, tornar mais fácil para aquelas pessoas que ainda não têm condição de entender certos termos, às vezes dos livros. Nós vemos que Jesus falava por parábolas, para que cada um pudesse entender de acordo com o seu nível de experiência, de acordo com o seu nível evolutivo, seu nível de conhecimentos. Então a missão dos profetas seria ir desvelando esses conhecimentos, não atrás de ocultismo, o que está oculto dentro da mensagem de Jesus, dentro da mensagem de amor que é o Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O que será que Jesus quis dizer quando disse isso, mais ou menos no final do Sermão da Montanha? E nós vamos ver que não foi só Jesus que nos deu essa advertência. Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Jesus, por mais de uma vez, por mais de uma passagem, ele nos adverte: conhece-se a árvore pelos seus frutos. E nós, às vezes, pensamos assim: seria simplesmente conhece o pai pelos seus filhos? Não, é muito mais profundo. Conhece-se cada um de nós pelas nossas obras. Nós vamos ser reconhecidos não pelo que temos, mas pelo que somos, pelo que fazemos em benefício de nós mesmos e do outro. Porque Jesus nos disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então não é egoísmo o auto-amor. Nós temos que conhecer o amor para praticá-lo com as outras pessoas. Então, esse é o nosso dever. Esses serão os nossos frutos, os frutos do bem, os frutos das obras que deixarmos aqui, através dos nossos procedimentos, dos sentimentos bons. Porque muitas vezes nós não podemos nos aproximar das pessoas, mas podemos orar por elas. Essas são as nossas obras, como Jesus dizia, em secreto. São as nossas obras que a mão esquerda faz e que a direita não sabe, e vice-versa. É esse o tesouro que nós vamos levar, o tesouro imperecível. Esses são os nossos filhos, esses são os nossos verdadeiros frutos. Além de Jesus, Paulo escreveu sobre o mesmo assunto. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. O que ele queria dizer servem a seu ventre? Pensam só no seu próprio benefício. Pensam só naquele famoso, entre aspas, se dar bem, levar vantagem em tudo. É aquilo que popularmente a gente fala, só olha para o seu próprio umbigo. Então seria usar a doutrina, usar a mensagem de Jesus de uma forma deturpada, em benefício próprio. E nós, até esse momento, nós ficamos pensando, quem ao nosso lado que está fazendo isso? Será que na nossa igreja? Será que no nosso templo? O pastor? Porque logo vem à nossa cabeça alguma coisa de uma denominação religiosa diferente da nossa. Será que o padre faz isso? Nossa, na minha reunião mediúnica, será que alguém faz isso? Então vamos pensando bem, se é para lá que nós devemos olhar, se é para fora realmente que nós devemos procurar os falsos profetas. Ainda a esse respeito, Pedro disse: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
A gente vê algumas palavras no Evangelho, ainda naquela concepção um tanto antiga, que dá a impressão de que rogava praga, que amaldiçoava. Mas hoje nós já sabemos que não. Eram alertas que eram feitos na linguagem do pessoal daquela época, na linguagem que as pessoas entendiam. Porque era uma época muito violenta. E nós sabemos que Jesus, que veio pela paz, pelo amor, foi crucificado. Então, até ele que trouxe a mensagem de uma forma mais branda do que Moisés, foi difícil. E ainda hoje nós vemos a violência. Então, a mensagem, algumas palavras, ainda pesam bastante, pela pobreza de vocabulário da época. Então, nós temos que estar sempre adequando a nossa evolução, aos nossos estudos. Então, vejam bem, esses falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor. Quando nós, principalmente falando sobre o Evangelho, nós colocamos as nossas opiniões pessoais, aquilo que nós achamos, nós corremos um sério risco de estar praticando o que se diz aqui heresia. Porque, na verdade, as palavras de Jesus, elas não são para serem interpretadas. Elas são para ser estudadas, vivenciadas. E é isso que às vezes causa haver tantas denominações religiosas. Porque pelos interesses, como diz aqui, do próprio ventre, as pessoas vão se distanciando umas das outras e vão, com todo respeito, abrindo portinhas e interpretando a palavra de Jesus à sua moda, em seu próprio benefício. Nós estudamos e não podemos mais correr esse risco. Então tenhamos cuidado com as nossas interpretações. Busquemos alguém que sabe um pouco mais do que nós. Façamos uma oração quando abrirmos o Evangelho, pedindo entendimento, pedindo esclarecimento da espiritualidade amiga. Com certeza nós obteremos. Falsos profetas. Ilusão, enganos e desvios no caminho da verdade. São as principais características dos falsos profetas. Em todos os tempos, os homens têm explorado em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los. E eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, quanto mais nós nos esclarecemos, mais diminui a nossa ânsia em buscar esse tipo de profeta. Inclusive dentro de nós mesmos. A maioria de nós que vem para a doutrina espírita, infelizmente, ainda vem pela dor. E nós chegamos à casa espírita à procura de fenômenos. Quando tem o desencarne de algum parente, nós chegamos aqui buscando mensagens, buscando comunicações. E a doutrina nos consola pela mensagem de Jesus. Ela nos esclarece. Não tem um nome mais certo do que Consolador Prometido. Porque conforme nós vamos estudando, nós vamos começando a entender, é um consolo, é um esclarecimento que nos possibilita paz de espírito diante de qualquer situação. Então, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós paramos de buscar esses falsos cristos e esses falsos profetas. E nós mesmos, às vezes, incorremos em algumas faltas, em alguns equívocos, quando começamos o trabalho na casa espírita. Que nós vamos aplicar um passe e começamos a falar para a pessoa, nossa, você estava carregado. Então nós gostamos daquele sensacionalismo. E as pessoas passam a nos buscar, por quê? Porque elas querem que a gente diga alguma coisa a mais. Que a gente mostre o caminho para elas, aquele caminho que elas têm que descobrir. Que a gente pegue pela mão e diga, é por aqui. Até porque, se elas errarem, foi alguém que me disse. Nós vivemos buscando culpados para alguns equívocos que são só nossa responsabilidade. Então nós ajudamos a fabricar esses falsos profetas. E quantas vezes nos tornamos esses falsos profetas? Quando valorizamos demais um trabalho para o lado do fenômeno. Quando buscamos mais a forma do que o conteúdo.
O que importa é o conteúdo da mensagem de Jesus. Nós não devemos nos envaidecer com o nosso trabalho. Nós devemos agradecer por ele, porque nós sabemos o compromisso que temos. Quanto mais trabalho, sinal de mais compromisso. Então agradeçamos pelas oportunidades, mas não nos envaidecemos com elas. Então, onde nós encontramos esses falsos cristos e esses falsos profetas? Primeiro, nas religiões, de um modo geral, tá? Quando mantém os povos na cegueira espiritual para conquistarem privilégios e proveitos materiais. Então, algumas religiões, infelizmente, ainda caminham por essa trilha, buscando simplesmente bens materiais, interesses materiais. E às vezes nós vemos algumas pessoas ainda equivocadas e nós podemos nos colocar entre elas, porque também já vivenciamos todos esses estágios. Quantos dizem, graças a Deus eu já nasci em berço espírita, mas nós sabemos que não é nossa primeira experiência aqui na Terra. Então, provavelmente, todos nós chegamos à doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, passando por todos os estágios antes disso. Então, a primeira coisa é não julgarmos, não criticarmos. Então, quando uma doutrina, quando uma religião, ela mantém essa cegueira espiritual, mostrando que os interesses materiais são mais importantes, venha para a nossa fé que você vai melhorar materialmente, você vai resolver os seus problemas, você vai pagar as suas dívidas. Isso, com certeza, nós estamos diante de um falso profeta, de um falso Cristo. Porque nós sabemos que a única lei de progresso é a lei do trabalho. Quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores. Quando não compartilha os conhecimentos. Quando o ministrante, seja o que nome tiver na doutrina, ele detém os conhecimentos e ele se coloca num patamar mais elevado. Ele não compartilha. Ele não esclarece ninguém. Ele quer deter esse poder para se sentir mais elevado que os outros. Então, por aí a gente já vê. Não está pregando o evangelho como Jesus, com humildade. Jesus era o mais humilde. Compartilhava todos os conhecimentos. Até hoje, há quase 2000 anos da sua partida, nós estamos aqui debruçados, tentando ainda entender a sua mensagem. Tentando colocar em prática. Porque ele compartilhou de uma forma que cada um entendesse a seu modo. E é esse o dever de todas as religiões, de todos os ministrantes, sejam pastores, padres, não interessa a denominação. Quando encontramos os falsos cristos e os falsos profetas? Na ciência. Quando pregam o materialismo. Quando a ciência fecha os olhos para tudo que não é palpável, para tudo que não é material. E graças a Deus nós estamos vendo a evolução que está acontecendo. Nós vemos estudos da USP comprovando a eficácia do passe magnético. Nós vemos estudos comprovando a eficácia da água fluidificada, que nada mais é do que a água benta da outra religião, do que a água ungida da outra denominação. Então nós não podemos também, por sermos espíritas, nos colocarmos num patamar diferente. Todos estamos a caminho. Vamos respeitar cada um. Todos estamos tendo exatamente as experiências de que necessitamos. Também quando nega Deus e a realidade espiritual. Atualmente, nós já estamos vendo, até pela evolução, a ciência já está chegando perto de comprovar a reencarnação em laboratório. A gente vê todas as vezes assim, artigos na mídia sobre esse assunto. Então já não se nega tanto a existência de Deus. Só aqueles ainda materialistas muito ferrenhos. Mas a gente vê que já diminui isso dia a dia. É o maior sinal da evolução moral de um povo. É a crença em um ser elevado. É a crença em Deus ou qualquer denominação que se dê a esse ser. Na política. Essa daqui a gente não sabe do que está falando, né, gente? Quando promete coisas que não planeja cumprir. Agora nós estamos falando de fora do Brasil, tá? Aqui não acontece isso, mas a gente tem que falar, né, porque para tomar conhecimento. Então, na política, nós também encontramos falsos profetas. Quando prometem coisas mirabolantes.
E às vezes nós nos deixamos levar sabendo que é impossível. Como que um governante vai prometer acabar com a violência? Nós sabemos que não é possível, mas nós ainda nos deixamos enganar. Não são eles que nos enganam, somos nós que nos deixamos enganar. Somos nós que buscamos esses falsos cristos, buscamos esses falsos profetas e os alimentamos com a nossa ganância, com a nossa busca pelo mais fácil, pelo menos trabalhoso. Se alguém promete que vai entregar pronto, ótimo, vou votar nesse. Por que eu vou me esforçar? Mesmo a gente sabendo lá no fundo, e nem tão no fundo, que são inviáveis as promessas. Às vezes, em benefício próprio, nós nos trocamos por alguma situação. Então, nós nos colocamos nas mãos desses falsos profetas porque queremos, por iniciativa própria. Ainda na política, quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões. São as falsas promessas, são as compras de pessoas. Porque aí a gente critica. Nossa, mas o político compra votos. Que horror. Alguém que consegue comprar o que não está à venda, gente? Então vamos olhar por que é que ele compra. Alguém consegue entrar num estabelecimento e fazer uma compra se esse estabelecimento não tem nada para ser vendido? Então, antes de criticarmos os valores dos outros, vamos buscar a elevação dos nossos valores. Encontramos ainda nas revistas e jornais, na mídia de um modo geral, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro. Então, quantas vezes nós folheamos revistas, jornais, à procura do horóscopo do dia? Ah, mas hoje eu estou de verde, porque o horóscopo mandou que eu ficasse de verde, que aí eu vou encontrar o meu príncipe encantado. É mais fácil você encontrar um sapo, porque ele já olha verdinho, né? E nós caímos, nós buscamos isso. E aí acontecem algumas coincidências. Nossa, ele acertou comigo. Então vamos ficar mais atentos. Nós buscamos, nós alimentamos esse mercado. Nós alimentamos o mercado da fofoca. Nossa, o que será que vai acontecer? As previsões. Nós instigamos. Se não tiver mercado, não tem publicação. E aí nós vamos comparando. Não, mas eu li o horóscopo de tal publicação, eu vou ler o outro. Ah, e o João Bidu. Eu vou escutar o João Bidu no rádio. Nossa, e quando passou o signo da gente, a gente fica arrasado. Não é um dia bom. Então nós é que estamos lá do outro lado. Nós é que estamos buscando. Aí falamos, fui enganada. Não. Nós não fomos enganadas. Nós nos enganamos. Eles foram só um instrumento para fazer o nosso desejo. Para realizar a nossa vontade, a nossa busca. A nossa busca é que é equivocada. Quando dirigem a nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo. E nós temos um exemplo muito grande disso nas chamadas datas comemorativas. Não se tem mais uma noção de família, a maioria, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, é de presentes. Natal, quem se lembra do aniversariante? E a gente observa que cada vez mais é Natal, vamos comer e beber. É Carnaval, vamos comer e beber. O Brasil ganhou a Copa, vamos beber para comemorar. O Brasil perdeu, vamos afogar as mágoas bebendo. Então, sempre o consumismo. Estou deprimida, vou sair para fazer umas compras. Por que a gente não faz uma oração? Então, nós só somos estimulados, materialmente estimulados, porque nós ainda temos dentro de nós essas matrizes do consumismo. Nós ainda somos consumidores compulsivos. Porque senão nós não nos veríamos atraídos pela mídia. Quantas publicações que nós não nos vemos atraídos por ela, de vários gêneros? Porque não são do nosso interesse. Aí a gente critica, nossa, mas Dia da Criança, por que passa tanta propaganda de brinquedo caro na televisão? Porque às vezes nós compramos o tempo dos nossos filhos, o tempo que não damos a eles de dedicação,
oferecendo um palácio, como diz o padre Zezinho, quando eles queriam um abraço. Por isso que a mídia nos atinge tanto. Por isso que nós nos colocamos ainda nas mãos desses falsos profetas. E a gente às vezes acha que dentro das nossas casas espíritas não tem. Mas nas casas espíritas, os falsos cristos e os falsos profetas, onde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. E aí nós nos colocamos como vítimas deles. O espírito me enganou, eu não tive culpa. Isso principalmente, gente, com os médiuns. E por que acontece isso? Porque o espírito é um obsessor. Nossa, é um espírito das trevas. Mas por que será que nós fomos enganados por um espírito que tenta se fazer por um espírito superior? Talvez pela nossa soberba, pela nossa vaidade. Porque eu recebo as mensagens mais bonitas. Eu sou tal. A gente se esquece do nosso compromisso com a doutrina de Jesus. Quem tem que aparecer é o nome de Jesus, não é o nosso. Lógico que nós vamos ficar contentes quando fazemos um trabalho com amor, com dedicação e colhemos os frutos. É gostoso quando nós fazemos um evangelho e nós sentimos que tocou o coração de alguém. Nós sabemos, nossa, graças a Deus, fui ajudado, fui auxiliado e cumpri a minha missão. Mas nós não podemos nos envaidecer, até porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós somos meros instrumentos, claro, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa boa vontade. Mas somos instrumentos de Jesus e da espiritualidade amiga. Então, quando nós somos enganados por esses espíritos ditos pseudo-sábios, é porque nós buscamos esses enganos através da nossa vaidade exacerbada. Nós nos envaidecemos enquanto médiuns, enquanto passistas, com qualquer trabalho na casa. E aí começamos a fazer previsões. O meu passe é mais eficaz. Nossa, só de eu chegar perto da pessoa, eu senti que ela recebeu a minha energia. E aí nós somos presa fácil desses irmãos ainda equivocados. Porque nós não pensemos que só nós do lado de cá que estudamos, não. A espiritualidade também estuda. E não é só a espiritualidade superior que estuda. Da mesma forma que aqui, como encarnados, nós usamos a mensagem de Jesus, alguns de nós ainda, de forma deturpada por interesses próprios, no plano espiritual é a mesma coisa. Então fiquemos atentos à nossa conduta. Por que é que nós estamos sendo presos desses espíritos? E quando formos advertidos, agradeçamos em vez de nos melindrarmos. Porque é alguém abrindo nossos olhos, para que nós não fiquemos fascinados. Só eu que recebo mensagem. O espírito fulano de tal só vem por meu intermédio. Eu sou necessário. Todos nós somos dispensáveis. Claro, devemos nos esforçar para fazer o nosso trabalho. Mas não somos indispensáveis. E nós temos que ter consciência disso. Aqui nesse plano, todos nós estamos de passagem. No plano espiritual, nosso espírito, ele é eterno. Mas aqui, não. Aqui é um campo de trabalho, um campo de aprendizado. Então tomemos cuidado com esses espíritos, principalmente quando estamos começando nas tarefas. Em casas espíritas onde a mediunidade é comercializada ou trocada por presentes. Aí a gente fala assim, graças a Deus não acontece isso. E eu faço uma pergunta, será? Por que nós não colocamos uma placa na nossa casa cobrando? Mas quantas vezes nós vamos a um determinado lugar e nos identificamos como o trabalhador da casa espírita para que alguém nos atenda melhor? Fiquemos atentos a esses relances, a esses pequenos detalhes. Quando nós queremos alguma vantagem e colocamos, eu te conheço, eu apliquei passe em você. Você está melhor? Porque você quer ser reconhecido. Então passa aqui na frente, vem aqui que eu dou um jeitinho. E isso é comercializar.
Quando nós aceitamos presentes pelo trabalho que fazemos. Ah, eu gostei tanto do atendimento, eu vou te dar um presente. Claro que nós não devemos ser grosseiros com ninguém, gente. Nós temos um exemplo maravilhoso, o Chico Xavier. Ele deixava bem claro que não queria. Mas para não ferir ninguém, ele até aceitava. Mas ele não ficava com presente. Ele chegou a doar carro, relógio. Então tudo é uma questão de bom senso. Mas para que não aconteçam esses equívocos, depende da gente colocar de antemão a nossa intenção. Principalmente quando vai fazer visita nos lares. Colocar, nós viemos aqui para fazer oração. Nós não precisamos ser recebidos com lanche. Nós não precisamos ser recebidos com mimos. Sempre fazer questão de colocar. Mas sempre lembrando em sermos caridosos. E o carinho é uma caridade muito grande. Existem pessoas que gostam, que necessitam de fazer. Oferecer um cafezinho. Não tem nada de mais. Desde que nós não peçamos. O problema é a nossa intenção. Como distinguir o profeta verdadeiro de um profeta falso? Pelos seus frutos. Quais estão sendo os nossos frutos? Qual está sendo o fruto do nosso trabalho? De que forma nós estamos nos portando no dia a dia, fora da casa espírita? Nós estamos levando a mensagem para fora da casa espírita? A mensagem de Jesus? Nós estamos nos comportando de acordo com o Evangelho? Esses são os nossos frutos. Pelo caráter da pessoa, pela nossa evolução espiritual. Não adianta nada nós nos colocarmos como santos aqui dentro, puros. Aqui é fácil. Todos nós pensamos mais ou menos do mesmo jeito. E aí saímos daqui e levam uma fechada ali na porta e já sai xingando. Qual é o nosso caráter? É a nossa máscara? Também estamos nos comportando como falsos profetas, porque estamos levando a mensagem. Somos espíritas. E a própria espiritualidade superior, ela nos coloca que é o termo de maior peso na atualidade. É dizer, eu sou espírita. Então tomemos cuidado com as nossas atitudes. Pela finalidade do que é revelado. As mensagens que recebemos. Qual a finalidade dessas mensagens? Finalidade edificante? Sejam elas por psicofonia, por psicografia, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de trabalho. Elas são mensagens edificantes? Elas são mensagens que interessam ao todo, porque Jesus não falava de um por um. Ele trazia mensagens edificantes para toda uma comunidade, para toda uma população, para toda a humanidade. Pela importância da revelação. Então, não queiramos trazer novidades, modismos. Tentemos entender a mensagem do Cristo. Ali está todo, ali é uma bula, gente. Todo o nosso roteiro de vida está na mensagem do Evangelho. Então nós não precisamos ficar buscando inovações. Ah, eu faço diferente. Não, sigamos o Evangelho. Vamos fazer uma reflexão. Sempre nós buscamos, conforme já foi dito, olhar ao nosso entorno. Quem é aquele que está menos evoluído? E nós sempre encontramos alguém. Quem são os falsos cristos? Quem são os falsos profetas? Quem é aquele trabalhador da casa espírita? Ah, lá na minha reunião tem aquele que só recebe determinado tipo de mensagem. Eu acho que ele é um falso Cristo. Nossa, na esquina da minha casa tem uma senhora que lê sorte. Que horror! Por que será que ela lê sorte? Mais pertinente do que questionar por que os falsos profetas insistem em fazer o seu mercado, é mais útil perguntar o que nos impulsiona a sermos seus clientes. Por que nós ainda buscamos tanto os falsos profetas? E buscamos. Por que nós ainda nos escoramos tanto nessas muletas, nesses falsos profetas? As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade.
Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade, daquilo que verdadeiramente seja realidade. Então, é a nossa busca por valores materiais. Eu vou ganhar na loteria, eu quero os 6 números da Mega Sena. Se eu não buscar os 6 números da Mega Sena, não tem ninguém que cobre para me falar. Então, nós buscamos e temos aquilo, encontramos o que buscamos. Então, procuremos saber o que é que estamos buscando. Criamos um mundo irreal para fugirmos da realidade, para fugirmos da dor. Quando o nosso dever seria trabalhar esse momento. Aproveitar essa lição. Não ficar mais no porquê estou passando por isso, para que estou passando por isso. E não tentar fugir. Eu estou com uma enfermidade, eu vou lá num curandeiro saber se eu vou sarar. Quem pode nos dizer isso? Saber que dia que eu vou morrer. E nós vamos saber se eu vou casar, se eu não vou casar, com quem. E quantos de nós buscamos isso? E eu falo porque eu já fui muito, gente. Nossa, eu adorava ler sorte. E eu ainda chegava, olha como que eu falo, que a culpa não é do que lê a sorte. E eu chegava e ainda falava assim, pagava, e chegava e falava, mas não me conta nada de ruim. Eu não quero saber de acidente, eu não quero saber de morte, eu não quero saber de doença. Então eu pagava e dizia, estou pagando para que seja enganada. Eu pedia. E saía feliz. Aí, quando a gente começa a estudar, a gente fala, que horror. Nossa, como que tem uma pessoa desse jeito? Porque tem uma pessoa desse jeito. Só não fecha a porta porque tem quem bata. Aí, quando nós vamos nos conscientizando, que é para olhar para dentro e não é mais para olhar para fora, nós vamos nos evangelizando. Nós vamos buscando a nossa melhoria, buscando esse conhecimento, abrindo os nossos olhos. E aí, sem julgamentos, porque a cada um conforme as suas obras, cada um no seu estágio, sem julgamentos, sem críticas, respeitando o estágio de cada um, nós nos distanciamos dessas práticas. Todos nós partimos do mesmo ponto e vamos chegar ao mesmo ponto. O caminho é que é decisão nossa, é o nosso livre-arbítrio. O tempo depende da nossa prática. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam a verdade. Iludem-se, perturbando-se em decorrência das atitudes e conceitos cultivados. Então é aquela história que a gente fala, no fundo a gente sabe, mas fica tentando tapar o sol com a peneira. Por essa razão, ama tu a atitude correta. Ora e vigia para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém. Antes, impõe-te a tarefa de proceder com retidão. Então, antes de nós apontarmos um dedo, vejamos que tem 3 apontados para nós. Antes de nós cobrarmos o procedimento de alguém, procedamos da forma correta. O outro é o outro. Ele vai chegar à conclusão depois. Nós podemos esclarecer da forma mais concreta possível, com o nosso comportamento. Sendo exemplos vivos. Sem egoísmo, compartilhando, mas também sem vaidade. Porque eu sou melhor, eu não me importo mais. Eu tenho orgulho de ser humilde. E aí? E nós ainda às vezes colocamos assim. Quando reconhecemos a nossa humildade, é que estamos mais longe dela. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém, antes impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre, pois que o Senhor até hoje trabalha, sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidade e oportunidades, por não desejar que ovelha alguma que o Pai lhe confiou se perca,
mas antes seja salva. Então façamos a nossa parte, auxiliando quando nos for possível, sem violentar consciências, sem querer impor as nossas ideias. Nós não sabemos se estamos certos. Quantas vezes nos achamos no caminho certo e estamos equivocados? Precisamos de alguém que abra os nossos olhos. Então sejamos humildes de fato. A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano das suposições e das crenças ilusórias. Quando nós aceitamos que cada experiência que passamos é para a nossa edificação espiritual, que nós podemos tirar um fruto positivo de cada dor, que nós podemos transformar essa dor em semente de progresso espiritual, nós estamos evoluindo e nós estamos nos distanciando dessas práticas. Nós estamos distantes da necessidade de buscar a ilusão. Quanto mais nós estudamos, mais nós nos aproximamos da realidade. E conseguimos trabalhar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos equívocos. Conclusão. Vocês acharam que não ia chegar, mas chega. Quem são os falsos profetas? E eu acho que agora é a hora da gente dar uma olhadinha para dentro. Quem é o falso profeta mais próximo de cada um de nós? Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia, invariáveis, na forma de intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Então é a nossa soberba, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, que nos leva a acreditarmos que somos melhores do que os outros. E aí falamos mal, levantamos falsos testemunhos, criticamos e, por fim, julgamos e condenamos os outros. Então somos nós os falsos profetas. A maioria de nós. Os falsos profetas são apenas os depositários dos desejos que nos afastam do caminho. Então, não joguemos culpa nos falsos profetas. A maioria dos falsos profetas somos nós mesmos. Ou aqueles seres em quem nós nos debruçamos para receber milagres, curas, bens materiais, resolver, eu vou lá resolver a minha situação. E quando não resolve, fala, eu não vou mais nesse centro, é fraco. É assim que a gente procede. Então, comecemos. Está tão na moda falar em reforma íntima, não está? Vamos fazer assim. Vamos olhar para dentro de nós. O nosso entorno, cabe a nós somente ajudar com a nossa melhoria íntima. Pacifiquemo-nos e nós pacificaremos o entorno. Busquemos a nossa melhoria. E o entorno vai ser obrigado a melhorar. Quando um não quer, dois não brigam. Se nós estivermos no caminho reto, nós já não estaremos buscando, porque o nosso compromisso, quando buscamos o falso profeta, também é grande. Nós estamos contribuindo para o equívoco de alguém. Então, estamos nos comprometendo tanto. Mas eu não sabia. Sabemos sim, porque a lei de justiça, amor e caridade, ela vem na nossa consciência. Por que a gente faz uma coisa, não tem ninguém olhando e você fica olhando de lado assim? Fugindo da gente mesmo. Não tem o Deus que está vendo. Nossa consciência está vendo. E quem é o nosso caminho? Jesus. Não tem outro caminho, gente. Nós temos que agradecer por essa mensagem maravilhosa. Agradecer todos os dias pelas facilidades, pelas dificuldades. Que crescemos muito mais nas dificuldades. Quando nada nos incomoda, nós nos acomodamos. Então vamos vivenciar essa mensagem, ainda que não consigamos muito, mas o máximo do mínimo que nós já compreendemos. E vamos compartilhar. Compartilhar o máximo. Recebemos de graça, vamos dar de graça também aquilo que tanto recebemos. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradeço a atenção de vocês, da espiritualidade, o auxílio. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquemos na paz de Jesus.